É isso aí. O Caio, é o seguinte: há muitos anos eu sou atormentada pela palavra da Bíblia que diz: a quem mais foi dado, mais lhe será cobrado. É o Hum, seguinte, eu recebi muito da vida, sabe? Não só sim, coisas materiais, mas também conhecimento. Eu sinto não hum, estar retribuindo à altura, sabe? Até onde eu sim. devo ir? O limite seria a minha própria paz? Mas como fico É, diante de Deus? Eu não sou evangélico, eu sou católico. Você pode me explicar melhor essa palavra? A quem olha, mais foi dado e tal, tal. é, tem sobretudo a ver com aquilo que a gente, em tendo recebido, seja como meios, recursos, seja como instrumentais para uso, seja inteligência para aplicar, seja conhecimento para resolver, seja energia para carregar, para apoiar, para estimular, para andar junto, seja conhecimento para libertar, para facilitar, para abrir os olhos, para ajudar a entender, seja capacidade de compreensão, de autocompreensão, de autoconhecimento, de autopercepção. Todas essas coisas constituem a minha riqueza. A minha riqueza, mesmo quando eu sou um pobre que não tem nada material ou quase nada material, mas se eu sou uma pessoa mentalmente sensível, espiritualmente perceptiva, se eu sou uma pessoa com capacidades de inteligência, de solução, se eu tenho saúde, se eu tenho essas descrições que eu acabei de fazer, e eu vejo, como o apóstolo João diz, na primeira epístola dele aí no Novo Testamento, não é o Evangelho, é a primeira epístola de João, lá, um pouquinho antes do Apocalipse. Tem três epístolas dele, uma a primeira. Ele diz lá que se você passa, você olha e você vê o seu irmão, a sua irmã, passando necessidade, fome, sede, frio, carência, qualquer coisa, ou angústia que você pode aliviar, vê seu irmão passando necessidade e fecha para ele o seu coração. A pergunta que o apóstolo João faz é: como pode permanecer em você o amor de Deus? Então, se eu posso, e eu vejo, e eu alcanço, eu tenho a obrigação de, diante do que eu posso, do que eu tenho, do que alcanço, e do que eu estou vendo, e do que está no âmbito do meu alcance, ajudar. Essa palavra determina, João diz, se eu sou movido pelo amor de Deus ou não. É claro que se eu estiver correndo para salvar meu pai que está morrendo, como a gente dizia antigamente, estou na pressa de tirar o pai da forca, eu posso até dizer, por favor, ajuda ele, eu estou deixando isso aqui, socorre que eu estou indo fazer isso, que eu tenho que fazer. Mas se não é essa a situação, e eu estou dentro dessa mediação de possibilidades, como pode permanecer em mim o amor de Deus se eu vejo o outro, não importa quem seja? Jesus usou o samaritano considerado herege, desprezível, pecador, sem Deus, tudo aquilo que o judeu ortodoxo religioso, o evangélico dos dias de Jesus pensava dos samaritanos, que eram os outros, eram os afrodescendentes, eram os espíritas kardecistas, eram os messiânicos, eram os católicos para os evangélicos radicais. Quem não é evangélico é o outro, é o samaritano perdido. Eu sei porque eu sei.
Eu fui pai, mãe, tio e avô dessa comunidade toda. Eu sei as pregas dessa comunidade. Eu sei como é que funciona. E Jesus pegou um herege para ilustrar a história do amor fraterno. E disse: olha, o sacerdote passou, viu, podia, alcançava, mas escolheu se desviar. O levita, a mesma coisa, mas escolheu se desviar. O samaritano viu e escolheu se aproximar. Escolheu carregar, levar, cuidar, tratar. Quando ele viu que tinha que ir embora, deixou dinheiro na estalagem para que o homem fosse cuidado até a volta dele e disse: se ele gastar mais do que eu deixei, me diga quanto foi a diferença que eu pago. Esse é o exemplo do cara que, tendo, socorre. Isso acontece em todos os níveis, no nível também da consciência espiritual. Por exemplo, preste atenção você, minha filha, católica, que falou aqui, mas que me acompanha, me segue. Eu não estou nem aí para religião, eu quero que o mundo inteiro me ouça, sem pensar em religião, só em espiritualidade. Eu estou aqui para falar da espiritualidade de Jesus e do Evangelho. Essa é a minha missão. Eu não estou aqui para fazer evangelogia, religião. Não. Eu estou aqui para fazer a evangelização da espiritualidade do Evangelho, que é a única boa nova que eu tenho a compartilhar. Então, voltando a você, filhote, de acordo com o que você sabe o quê? Você já sabe que Jesus veio ao mundo e que já pagou o preço dos seus pecados? Sabe? Já ouviu? Tome posse. Porque se você, sabendo disso, e sabendo mesmo, vai e se ajoelha diante de uma divindade em algum lugar que você acha, e fique lá pedindo perdão aos pecados, dos seus pecados, você está pecando. Porque você já tem luz suficiente para saber quem é que pode dizer para você: os teus pecados estão perdoados, está consumado, está tudo pago, não sofra mais por nada, porque eu já paguei o preço da sua dívida. Tetelestai. Você que, por exemplo, aprendeu coisas do Evangelho, você que sabe que sem amor nada aproveitará, nada, 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 coisa nenhuma aproveitará. Nem ciência, nem fé, nem profecia, nem boas obras, nem atitudes generosas, aparentemente, nem todas as ações de filantropia, nem aquela fé capaz de remover montanhas, nem a atitude heróica de entregar o corpo para ser queimado, para levantar uma bandeira que se considere justa. Nada disso aproveitará para quem fez, se a pessoa não tiver feito com amor. Se tiver feito como marketing, exibição, tiver feito como demonstração, tiver feito como glória pessoal, tiver feito como presepada religiosa, tiver feito como propaganda pessoal de quem você seja, se tiver feito por qualquer outra motivação que não seja essa, da consciência do amor, que é, antes de tudo, um caráter. O amor é o caráter da gente. Se não for fruto do caráter amor do nosso ser, a nossa ação, ela aproveita para o outro, para o pobre, para quem recebeu o benefício, é bom para ele. Agora, você está fazendo uma coisa que está sendo boa para os outros, mas você não está aproveitando nada. Porque você está fazendo isso só pensando na glória, nas luzes da ribalta, no palco, nas palmas, na admiração, nos likes, na quantidade enorme de pessoas a te exaltarem. E aí, o que você faça pode ser dar todo o seu dinheiro para os pobres, como diz Paulo em 1 Coríntios 13.
mas nada disso te aproveitará. Porque você sabe mais, você sabe que sem amor não adianta. A gente tem que fazer as coisas com amor. E amor não é emoção nem sentimento, é uma escolha do caráter. É um modo de ser. Tem a ver com quem nós escolhemos ser, nos tornar e alimentarmos no nosso modo de viver. Aí isso faz o que eu sei ser em meu favor. Eu, por exemplo, sei tanta coisa que eu não tenho desculpa mais nenhuma na vida. Eu não tenho. Eu sou um cara sem desculpas. Eu sei. Se você me vir fazendo uma barbaridade, ou eu estou louco, fiquei totalmente insano, preciso de uma camisa de força, medicação, ser internado, porque eu fiquei doente, descontrolado, e é quase impossível acontecer, dado ao modo como eu tento tratar minhas emoções, minha mente, minhas atitudes, meu olhar, minhas interpretações da vida, ou eu não tenho desculpa se eu fizer, porque eu sei demais do Evangelho para praticar coisas horrendas que pessoas que conhecem supostamente o Evangelho fazem. Aí, Jesus é quem diz, era melhor não saber nada, está me entendendo? Jesus disse, era melhor não saber nada, porque quem não sabe nada não é cobrado de tudo aquilo que nunca soube, não é cobrado de nada, quem nunca soube nada. Os pecados da ignorância não são levados em conta, a pessoa não sabia. Jesus também disse que aquele que sabe menos e desobedeceu o pouco que sabia, sofrerá açoites, ou seja, terá consequências na vida, porque enquanto não soubesse muito, mas sabia um pouco suficiente para tê-lo poupado de muita coisa desagradável que ele decidiu não praticar no pouco que sabia e acabou sendo açoitado na existência por causa da sua dureza e recalcitrância. E aquele que sabe muito será julgado pelo muito que soube e não botou em prática. Então, só você pode saber o que é que você sabe e não pratica. Aí tem muita gente agora dizendo, poxa, Caio, e a minha situação? Cara, não é difícil assim, não. Eu sou da mesma carne que vocês, igualzinho. Se enfiar qualquer coisa aqui, sangra. Se eu levar uma pedrada dessa aqui na minha nuca, provavelmente me mate. Pá! Caia morto. Ou então, comatoso para morrer. Humano. Sinto raiva? Cada vez menos. Cada vez menos, 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 menos. Às vezes eu passo um mês inteiro sem sentir uma raiva, 2 meses sem uma raiva, 3 meses sem uma raiva. E quando ela dá, é assim, dá e 5 minutos depois já era. Não deu nem para eu expressar, eu me retiro, fico quieto, molho uma planta, já voltei pensando em outra coisa. A gente pode exercitar o caráter, a mente. Tem gente, como eu já encontrei uma menina aqui embaixo nessa casa, falou, estou indo embora, eu odeio o senhor, porque o senhor só fala em amor, em perdão, eu não quero perdoar ninguém, eu odeio essa ideia de perdão, eu odeio amor, eu amo odiar. E o que é que o senhor vai fazer para me ajudar? Eu falei, nada, não posso. Eu só olhei para ela e falei, Senhor Jesus, eu sei que tu a amas e tem compaixão dessa tua filha que está andando com uma pá na mão, cavando um buraco para depois cobrir a si mesmo e se sepultar viva na existência. Tem compaixão dela. Tem gente assim, pelas quais a gente não consegue fazer praticamente nada.
Mas é possível educar. Paulo diz que é possível aprender a viver contente. É possível aprender a amar. Ele diz que se exercitava no amor, se exercitava na fé, se exercitava na esperança, se exercitava na paciência, se exercitava na longanimidade, se exercitava na fidelidade, se exercitava no autocontrole, no domínio próprio. Ninguém nasce pronto, mas à medida em que eu alcanço algo, eu compreendi essa caneca. Vamos supor que ela é uma caneca de conhecimento. Eu aprendi e apreendi. E eu agora alcanço. Eu tenho uma pegada nela. E eu bebo esse café, esse conteúdo. Eu não tenho mais desculpa, nunca mais eu posso dizer que eu não sei gosto de café, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que pega. Eu não tenho mais essa desculpa, eu posso e eu sei. E se eu fosse novinho, com 3 anos de idade, talvez o meu pai fosse dizer, meu filho, pega com as 2 mãos. 3 não, porque meu braço já aguentava muita coisa. Até uma coca de 2 litros eu já carregava como meu neto, Mateus, pegava a coca de 1 litro, pesada, cheia, com 1 ano de idade levantava com a direita, para a esquerda, para lá e para cá. Mas meu pai, como era um cara prudente, se eu fosse bem novinho, ele dizia, pega com as 2 mãos. Porque se eu pegasse com 2 anos com uma mão só, talvez fosse ficar tremendo assim, eventualmente viesse até a cair, viesse a me molhar, como me molhou aqui. Ó. Eu dei uma tremida e dei uma molhada. Por quê? Bem feito, né? Eu sabia que se tremesse poderia molhar, mas e daí? A gente aprende, quando a gente sabe, a viver com as consequências. Mas o grande negócio da vida é nunca parar de treinar a vida. A vida é para ser treinada, é todo dia renovando a mente, praticando mandamentos. E o laboratório dessa prática é a existência. Todo dia tem gente me provocando de modo que eu tenho que praticar o mandamento do amor em várias das suas formas de aplicação. Todo dia. A existência me dá essa chance todo dia. E se eu decido praticar positivamente, eu vou me enrijecendo, eu vou ganhando musculatura, vou fazendo o crossfit do desenvolvimento, como semana passada eu preguei sobre aquela escada de Pedro, que está aqui, Papos de Graça da semana passada, eu falei 3 vezes em sequência sobre isso. É só ir lá e ver como é que você vai desenvolvendo. E tudo é maturação e desenvolvimento, assim como na vida. Um dia eu fui criança, como Paulo disse. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu sentia como criança, eu agia como criança. Quando, todavia, eu cheguei a ser um homem, eu desisti das coisas próprias de criança. Então, hoje tem certas coisas que não cabem mais. Eu já sei, como os ingleses dizem, né? I know better than that. Eu já aprendi, sei melhor do que isso para praticar uma idiotice dessa. Então, you know better. Tente praticar conforme o melhor. E faça isso todo dia. E é pela prática, pela repetição, pela continuidade que a sua musculatura mental, emocional, sentimental e decisões de fé e de perseverança e de autocontrole e de resiliência e de coragem vão se adensar, se enrijecer e todo mundo pode alcançar uma vida completamente acima da média
humana, completamente acima. Todo mundo pode. Quem disser que é impossível está mentindo. Venha morar aqui comigo um tempo, trabalhar na minha casa, como os que trabalharam comigo aqui nos últimos 16 anos. Só viram o que o amor, a justiça, a verdade, o carinho e a simplicidade podem oferecer. Foi o que eles receberam com verdade e sinceridade, eu digo, na presença de Deus. E a gente melhora todo dia e cresce todo dia. Eu sou hoje um avô muito melhor para os meus netos do que, como bom pai, eu fui de bom pai para os meus filhos. Mas hoje, se eu voltasse a ser pai deles, eu já seria um pai melhor, mais experiente, como eu tento ser todo dia um avô melhor para os meus netos, em cada idade em que eles estão, trazendo o melhor que eu tenho para a edificação de cada um deles. Entendeu, minha querida?